Esta semana, irmãos, amanhã é o último dia da consagração do ano. Amanhã, dia 18, último dia da consagração. Nós estávamos prevendo em voltar no dia 8 de janeiro. Só que aí eu e a pastora nós conversamos e vamos retornar no dia 15 de janeiro. Tá? Então nós vamos retornar com a consagração no dia 15 de janeiro, que cai na segunda-feira, né? Acho que é a terceira segunda-feira, se não me falha a memória. Então, né, amanhã vai ser o último dia deste ano. E esta semana, Natal cai de domingo para segunda, né? E nós temos cultos aos domingos. Então nós teremos culto terça-feira, normal, quinta-feira, normal, e depois só vamos retornar terça-feira. Você vai ficar em casa domingo, não vai vir para a igreja, né? Então você vai estar bem descansado, né? Para terça-feira você estar na igreja. Aí você vai estar na igreja terça-feira, aí você vai estar na igreja quinta-feira, e no domingo, dia 31 por dia 1º, nós vamos ter o culto de virada do ano. O banner já está pronto, eu vou colocar o banner do grupo quando terminar o culto. Então, nós vamos ter o culto de virada de ano, vamos ter a Santa Ceia e vamos ter a Ceia da Comelância, né? Então já está lá no quadro de aviso uma lista do que os irmãos, o que podem trazer, né, para a nossa ceia da comelância no dia 31 para o dia 1º, né? Então vai estar ali já no quadro de aviso, você vai lá ver que você pode tirar. Ah, pastor, eu quero trazer um boi, a gente fazer um churrasco, não tem problema nenhum. E você pode trazer um boi que a gente mata ele, né? Cadê o matador? O matador ali é o Cláudio. Cláudio ali, rapaz, esse homem não, matador de porco, de animal, tá? Você não soube me expressar. Então, nós vamos ter o culto de virada de ano. O culto vai começar às 10 horas da noite, tá? Preste atenção, irmão, para depois você não se perder, tá? O culto vai começar às 10 horas da noite, no culto de virada de ano, no domingo, no dia 31 para o dia 1º. Tá? Aí na segunda-feira não tem consagração não. Segunda-feira quer vir passar a consagração, dia 1º. Aí só vai ter, aí vamos começar, né, na terça-feira o culto. Só que, preste atenção no que eu vou falar agora. Mês de janeiro, no Ministério Terra do Avivamento, é mês de oração. Todos os dias nós estamos em oração. Então nós vamos estar fazendo igual fizemos esse ano. Segunda-feira tem consagração, nós vamos estar orando pela igreja. Terça-feira tem culto, vamos estar aqui, vamos estar orando pela igreja. Quarta-feira tem ensaio das mulheres, as mulheres vão estar aqui na igreja, então vamos estar orando. Quinta-feira tem culto, a gente ora aqui no culto. Sexta-feira tem ensaio dos jovens, os jovens vêm e oram pela igreja. Sábado, a gente vai convocar algumas pessoas para estarem aqui. Domingo, de manhã, escola bíblica, a gente ora, e à noite também. Então vamos passar o mês todo em oração e jejum, irmãos. Vamos orar pela igreja, né? Esse ano foi um ano que nós tivemos muitas guerras, muitas lutas. Então, precisamos estar em oração. Uma coisa que o Espírito Santo me fez lembrar, no dia 31 do ano de 2022, no dia 1º de 2023, nós fizemos um desafio aqui e falamos para a igreja que esse ano seria um ano da conquista, né? Nós falamos, frisamos muito bem. Nós conquistamos esse ano o ar-condicionado, nós conquistamos esse ano a TV, né? Hoje eu ia conversar com o rapaz do terreno, só que ele está trabalhando hoje. Amanhã nós vamos sentar para conversar. E eu creio que nós já conquistamos o terreno, nós já tomamos posse. Porque a chave já está nas minhas mãos. Cadê a chave? A chave do portão já está nas minhas mãos. Então, já tomamos posse.
eu peço aos irmãos, né, que têm nos ajudado na compra do terreno, fazendo as suas doações para o Pix da conta do terreno. Irmãos, que você não pare, que você continue. Nós vamos dar uma entrada, mas ainda tem várias parcelas que nós vamos estar conversando com ele para nós pagarmos. O terreno custou 50 mil reais. Então nós vamos dar uma entrada e vamos ter aí 30 parcelas de R$1.000 ou 35 de R$1.000, né? Então eu peço a você: ah, pastor, não vai ter parcela não, eu vou bancar tudo, está aqui os 35 mil. Glória a Deus. Irmãos, isso acontece. Isso acontece, tá? Então que você, nesse ano de 2024, você abre o seu coração. O que o Espírito Santo falou comigo, que Deus falou comigo, no dia 31, eu quero pegar todos os cartões de dizimista da igreja. Aqueles que dizimam um mês e outro mês, não. Os que são dizimistas, vocês vão trazer o cartão e eu vou profetizar sobre a vida de vocês. Vocês serão dizimistas fiéis o ano todo. Não vai faltar oportunidade de você dizimar. Irmãos, quando você receber, presta atenção numa coisa, um ensinamento que o pastor está lhe dando. Quando você receber, primeiro de tudo, que é a primícia, tira o seu dízimo. Tira o seu dízimo. Pastor, mas vai faltar? Pode faltar um mês para alguma coisa, 2 meses, 3 meses. Vai ser a prova que o Senhor vai te colocar. Mas vai chegar um dia que as coisas, vai sobrar dinheiro na sua conta, na sua carteira. O primeiro mês pode faltar, o segundo mês você pode ficar devendo alguém. Irmão, mas não deixe de dizimar. Não é porque eu quero o seu dinheiro, não, irmãos. Em parte, a igreja me mantém. Mas se eu depender do salário da igreja, eu vou de fome. Eu preciso ter alguma coisa para me fazer, para me ganhar alguma coisa. Tem pessoas que abençoam o meu ministério. Então, tudo que entra para a igreja é investido na igreja. Para isso eu digo para vocês: quem quer dar uma olhada no livro caixa, cadê ela? A diaconisa Joselma, ela tem autonomia só para quem é dizimista. Você sabe quem é dizimista? Quem é dizimista não pode ir lá, cadê? Deixa eu ver o livro, deixa eu ver o que o pastor está gastando aí, tá? O que o pastor gastou? O pastor não comprou o carro? Não, o carro dele está quebrado. Por quê? Por que o carro está quebrado? Eu não vou tirar o dinheiro da igreja para consertar o meu carro. Então, deixa lá. Quando o Senhor achar que deve ser a hora, ou então eu jogar aquele no lixo e o Senhor me dá outro, novo. Eu quero um novo. Eu não quero carro para consertar, eu quero carro novo. Então, deixa ele lá. Tá bom, meus irmãos? Então, esses são os avisos, são os anúncios que nós temos aí desta semana de Natal e de Ano Novo. Não deixe de estar no culto. Não deixe de estar no culto esta semana. Essa semana que antecede o Natal. Esteja presente em nome de Jesus, para que possamos estar, nos confraternizando antes do Natal. Agora eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você abra a sua Bíblia na Epístola aos Gálatas, capítulo número 2. Irmãos, é difícil eu pregar sobre isso aqui, mas eu tinha uma palavra prontinha para hoje. Mas hoje pela manhã, sabe quando Deus dá um estalo na sua mente e começa a te revelar algumas coisas? Foi o que aconteceu pela manhã, na manhã de adoração. Aleluia. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Gálatas 2, 20. Quem achou, diz: eu vou para o céu. Quem não achou, diz: eu vou também.
E tem muita gente ainda, Jesus. Ajuda ele, Jesus. Ajuda ela. Vamos lá. Posso ir? Então vamos lá. Versículo 20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que a Tua palavra é santa e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, divide alma e espírito juntas e medulas, e apta para discernir intenções do coração. Senhor, que eu possa ser o garçom para servir ao Teu povo, em nome de Jesus. Que o Teu povo saia da Tua casa nesta noite alimentados pela Tua palavra. É o que nós te oramos e te glorificamos no nome maravilhoso de Jesus. E você toma o seu assento. Uma das coisas que eu esqueci, mês de janeiro agora vamos começar o nosso curso teológico aqui na igreja. Taxa de inscrição R$40, mensalidade R$70. Será um curso básico com 10 disciplinas durante 1 ano. E durante esse 1 ano nós iremos avaliar para ver se no próximo ano a gente coloca aqui o médio em teologia. Aí você vai estudar mais 3 anos, né? Para que seu entendimento abra, né, perante a palavra. Pastor, eu vou estudar para ser teólogo, para ser pastor? Não. Teologia não forma pastor. Teologia abre o seu entendimento. Porém, teologia você aprende, mas lendo a palavra. Se você não lê, se você não tem intimidade, não medita na palavra, não tem como fazer curso de teologia. Vai ficar fanático. Para fazer cursos de teologia, é preciso que você leia a Bíblia. Porque nós vamos estudar alguns temas, alguns livros. Bibliologia, angiologia, vamos estudar, essa matéria não tem hermenêutica, mas tem epístolas paulinas, Atos dos Apóstolos. Então, escatologia. O que é escatologia? Escatologia é escatos, né? Significa últimos, logia, né? Doutrina das últimas coisas. Então, você vai entender tudo isso no seminário. Então, nós vamos estar dando início no dia 12 de janeiro. Então, precisamos aí, os irmãos que estão interessados, nos procure a diaconisa Michele e faça a sua inscrição. Amém, igreja? Amém. Falou em dinheiro? Dá um glória aí. Irmãos, quando eu li esse versículo, eu disse comigo mesmo: nós precisamos aprender muito com o nosso mestre. Nós precisamos aprender muito com Cristo. Porém, quando nós abrimos a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 11, se não me falha a memória, versículo 28, 29, que ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E eu tenho observado nos últimos dias que nós estamos vivendo, não só aqui, mas em várias igrejas, e com conversa com alguns pastores, que existe muitos de nós que estamos carregando um fardo pesado. Parece que nós estamos caminhando, andando, mas nós não saímos do lugar. Parece que nós estamos caminhando em cima de uma lama que escorregadia, porque a gente dá passos, mas não sai do lugar. E o Senhor tem uma vasta estrada
para nós percorrermos e chegarmos até o fim dessa estrada. Mas para chegarmos lá, nós precisamos estar com um fardo leve, porque fardo pesado nós paramos no meio do caminho. Quem já trabalhou em obra, quem já pegou um saco de cimento, sabe que quando você pega um saco de cimento aqui, você está cheio de disposição. Você pega um saco de cimento aqui, ele está leve, mas quando você chega no final da rua, você já está torto. Por quê? No decorrer do caminho, ele vai pesando e você vai cansando. E eu vejo muitos crentes no século 21 assim, dessa maneira. Começam muito bem, estão carregando muito bem, mas chega um determinado momento que estão parando, estão andando com passos pequenos, parece de formiga. E aí o Senhor me faz lembrar do profeta Abacuque, que ele diz assim: Senhor, ouvi a tua palavra e aviva a tua palavra no meio dos anos. No meio dos anos notifica, porque no início parece que começou muito bem, mas no meio dos anos alguma coisa veio acontecer. Então quando eu olho aqui Paulo falando para os Gálatas, porque na verdade Gálatas não é uma igreja, Gálatas é uma região de várias igrejas em que Paulo fundou ali, que é chamada a Igreja da Galáxia, que ali na sua primeira viagem missionária, quando ele sai na sua primeira viagem missionária com Barnabé e passa por algumas cidades, pela Frígia, pela Panfilha, ele passa ali e funda algumas igrejas. Então são chamadas as igrejas da Galácia. Gálatas não é uma igreja, é um local com várias igrejas. Então quando Paulo escreve para a igreja da Galácia, entre os anos 46, 48 e 49, ele dá uma instrução, tanto que quando nós vamos começar a ler o capítulo 1 da carta aos Gálatas, das igrejas da Galáxia, porque ali, segundo alguns historiadores, havia as igrejas da Galáxia do norte e do sul, mas a gente não pode afirmar para quem Paulo estava escrevendo, se era para o norte ou se era para o sul. Só que diz que ele escreveu para a igreja da Galáxia. Então, quando eu olho o capítulo 1, eu vejo Paulo instruindo a igreja, dizendo: olha, se vir algum anjo do céu ou de qualquer lugar e anunciar um outro evangelho, é anátema, porque a palavra ela não pode ser mudada. Ela foi inspirada pelo Senhor para 40 homens escreverem a Bíblia. Ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, por 40 homens em diferentes épocas, são idades, locais. Alguns são anônimos, outros têm seu nome registrado. Então a Bíblia ela não pode ser mudada, tanto que no final do livro de Apocalipse, o Senhor, usando o apóstolo João, diz assim: olha, quem tirar um tiro, todas as pragas virão sobre ele. Então você não pode tirar um tiro e não pode acrescentar nada. A palavra de Deus ela está aqui, ela não tem que se enquadrar a mim, mas eu tenho que me enquadrar a ela. Então quando eu olho Paulo dizendo: olha, se vir algum anjo e anunciar outro evangelho, é anátema, ou seja, é maldição, porque a palavra já está pronta. A palavra ela é inspirada pelo Senhor. Tanto quando ele fala para Timóteo, ele fala para Paulo escrever a carta a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que são epístolas pastorais, falam a ministros, falam a pastores, falam a presbíteros, a evangelistas, a diáconos e a diaconisa. Ele diz assim no capítulo 3, no versículo 16, assim: toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para
Paulo recebe essa revelação e quando nós paramos para estudar esse versículo, a palavra inspirada, ela significa theopneustos no original, significa ela foi soprada, ou seja, ela saiu de dentro de Deus para nós. Ela é inspirada. Essa palavra que fez aniversário no domingo passado, a Bíblia, ela renova, ela restaura, ela vivifica, é a nossa bússola, ela nos leva para o céu, ela nos batiza com o Espírito Santo, ela nos dá força, ela nos dá vigor. Por isso que o autor aos Hebreus, ele diz: a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, divide almas e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir intenções do coração. É inspirada. Você pode estar quebrado, você pode estar desanimado, mas se o Espírito Santo falar assim: abre a minha palavra, e você, ó, está passando na prova, acusação, aí vai lá no livro do profeta Isaías. Cadê o livro do profeta Isaías? Versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que usar contra ti, aí ó, Deus está falando comigo. Aí daqui a pouco você vai lá, ó, começa a folhear a Bíblia, começa a folhear a Bíblia, aí cai no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Aí você lê, aí está lá assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações têm um profeta. Opa, sou profeta. Nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará. O Senhor está dizendo que eu sou profeta. Se mais o que? Mais o que o Senhor quer falar comigo? Aí continua lendo no 1º capítulo do livro do profeta Jeremias. Aí quando chega no versículo 17, presta atenção. Quando chega no versículo 17, o Senhor fala assim: tu, pois, cinge os teus lombos. Opa, eu preciso me revestir de glória, eu preciso me revestir de poder. Ele fala: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e diz-lhe tudo como eu te mandar. Não desanime diante deles, porque eu farei com que não temas diante da tua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo, contra o povo dessa terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Essa palavra que vai te levar para o céu. Mas para ser crucificado com Cristo, irmão, eu vou te falar algumas coisas aqui que você vai ficar. Paulo, quando escreveu para... Porque as igrejas da Galácia era formada por gentios e judeus. Então, os judeus que se convertiam ao cristianismo, eles queriam impor legalidade sobre os gentios. Tem que se circuncidar. Não. Para ter a salvação, não.
você lê a epístola aos Gálatas, você vai ver Paulo batendo nisso. Que quando chega nos versículos adiante, Paulo diz assim, no versículo 8 do capítulo 3: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então os gentios já estavam no plano de Deus lá com Abraão, lá atrás, em Gênesis capítulo 12. Porque Deus nos conhece. Deus nos conhece. Deus sabia que os profetas iriam passar e o Senhor iria mandar o seu filho. Tanto que Jesus falou assim: eu vim para os meus e eles não me receberam. Então ali houve um ponto em vírgula, e a igreja, os gentios, que já estavam no plano de Deus, passou a ter acesso como se fosse o Israel espiritual de Deus. Deus vai tratar com os judeus. Quando a igreja for arrebatada, aí vai tratar com Israel, que a Bíblia fala em Apocalipse dos 144 mil. Então Deus vai tratar com eles lá. Mas até agora Deus está tratando com a igreja, conosco. Então nós somos justificados no Senhor pela fé. Ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela fé. Isso você vai ver na Epístola aos Gálatas. Então quando eu olho aqui nesse versículo, para que você entenda, para que eu não fale a você e não passe do horário, quando eu olho esse versículo, Paulo está dizendo: já estou crucificado com Cristo, ponto e vírgula. Quando ele fala já estou crucificado com Cristo, o que é a crucificação? A crucificação nos tempos romanos, irmãos, era coisa terrível, porque a pessoa, ela morria ou crucificada, ou ela morria decapitada, ou ela morria no fogo, tacavam fogo nela, ela era queimada. Mas uma das coisas que agradava o povo daquela época é quando uma pessoa carregava o madeiro horizontal e o outro estava na vertical, já preso na terra. Ela era posta no madeiro, já com a parte horizontal. Ou eles eram amarrados, os braços, as mãos, no madeiro para levar a horizontal, ou eram pregados. Era uma morte muito dolorosa, e isso agradava a eles. Então a pessoa, às vezes, ela não morria na hora, ficava alguns dias no madeiro para morrer. E isso, irmãos, o que acontecia? Segundo a ciência, uma pessoa que ficava presa no madeiro, numa forma de morte, de crucificação, segundo a ciência, primeiro, ou ela morria de asfixia, ou ela morria por hemorragia, ou ela morria por falência dos órgãos. Eram 3 tipos de coisa que acontecia quando a pessoa ela era posta no madeiro em forma de crucificação para morrer. Alguns morriam alguns dias depois. Tanto Jesus, que ele foi crucificado, e quando ele foi levado ao madeiro, já era plano de Deus. E ele olha para baixo e fala: Pai, aí estão os teus filhos, que está tudo consumado. Ele disse: Pai, cumpri tudo. Ele disse uma palavra grega, testeletai. O que é testeletai, pastor? Testeletai, o significado dela é tudo pago, sem faltar nada. Então Jesus, ele pagou todos os nossos pecados, ele levou sobre si. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim: ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo que traz a paz estava nos seus ombros, que era a cruz. Não tinha aparência, não tinha formosura. Aí o profeta Isaías fala sobre isso. Ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, mas Jesus era bonito. Mas por que ele não tinha aparência e não tinha formosura? Aí
gente entra numa matéria chamada hermenêutica. A hermenêutica é a arte da interpretação da Bíblia. O que aconteceu lá que Isaías falou 700 ou 750 anos antes de Jesus vir e nascer de uma virgem? Por que ele não tinha como ir? Porque ele estava ao caminho do Gólgota, ele estava ao caminho da crucificação, e ele sabia que seria crucificado, e o seu semblante estava desfigurado. Por quê? Porque ele levou sobre si os nossos pecados. E eu falei, Senhor, Paulo, quem foi Paulo? Paulo foi um homem que perseguiu a igreja e passou a ser perseguido. Paulo era da tribo de Benjamim, fariseu, instruído na lei mosaica, estudou aos pés do renomado Gamaliel, um homem que conhecia a Torá, recitava a Torá, as 613 leis na ponta da língua, e muitos de nós hoje em dia não sabem um versículo da Bíblia. Os judeus, eles são muitos estudiosos, alguns são metódicos, outros eles têm uma conduta perfeccionista para não errar na lei. Eles estão vivendo na lei. Não é porque estamos na graça que vamos viver cheio de graça. A graça é um favor imerecível. Se você olhar bem, a graça é um favor imerecível. Eu não mereço ir para o céu, mas a graça de Deus, o nosso irmão mais velho, chamado Jesus, ele morreu por nós, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, quando eu olho Paulo dizendo, já estou crucificado com Cristo. O que é eu estar crucificado com Cristo? Aprenda comigo. O que é eu estar crucificado com Cristo? Isso aqui eu não li, isso aqui eu não pesquisei, o Senhor me revelou. O que é eu estar crucificado com Cristo? O que é eu estar crucificado com Cristo? É eu viver como Cristo viveu. É eu sentir como Cristo sentiu. É eu passar o que Cristo passou. Por exemplo, naquela mesa, quando Jesus estava com os 12 ali, ele colocava a mão no prato e comia. Alguém estava do lado de Jesus, à mesa com Jesus, e comia no mesmo prato com ele. E diz a Bíblia que Satanás entrou nele. A Satanás entrou nele e Jesus falou, Judas, vai fazer o que você precisa fazer. Mas antes dele falar isso, ele falou assim, alguns de nós admitiram aí. E outros disseram assim, mas Senhor, sou eu. Então, para estar crucificado com Cristo, você vai ser traído com alguém que senta à mesa com você. Alguém que sorri, alguém que come no prato. Alguém que fala para você assim, não, pedacinho do seu hambúrguer. Me dá um pouquinho da sua Coca-Cola. Ah, se lá em cima de Coca-Cola, eu estou feito, irmãos. Em nome de Jesus, eu estou bebendo muito. A Coca-Cola lá em cima não vai fazer, não vai engordar, não vai ser prejudicial. Não, mas não é nada disso. Não vai acontecer nada disso. Só que quem come conosco, precisamos ter a mesma reação que Cristo teve, porque sabemos que a qualquer momento seremos traídos. A qualquer momento alguém da mesa que está conosco vai se rebelar. A qualquer momento alguém que esteja na mesa conosco, que come no mesmo prato, vai dizer não. E precisamos de estar crucificados com Cristo, para que isso não entre no nosso coração, porque nos doamos muito, porque amamos muito, porque fazemos muito, mas quando recebemos não, ficamos atribulados, ficamos perplexos, ficamos no caçulo. Não é isso que Cristo quer. Paulo vai dizer isso aqui, já estou crucificado com Cristo. Paulo sofreu naufrágio. Paulo foi chicoteado no capítulo 16 de Atos, ou 14, que ficou à porta da cidade, quase meio morto. Paulo sofreu prisões. O que Jesus sofreu? Jesus foi chicoteado com um maldito tal de Azorrague, um chicote com 12 tiras.
Na ponta havia osso, na outra ponta havia lâmina. E quando cravava em Jesus, arrancava um pedaço da carne. E era notório ver os ossos, os nervos de Jesus. Você pode analisar, pensar o que Jesus sofreu com esse tal de azorrago. Ninguém sobrevivia a 40 chibatadas com o azorrague. Dava hemorragia e a pessoa é morta. E além de Jesus ter sofrido com esse maldito azorrague, sendo chicoteado, ainda colocaram um lençol, uma manta sobre ele. Agora pensa comigo, Jesus sangrando, ou às vezes quando você se corta com a faca, você arranha o dedo e você coloca não é o nome daquele negócio branco, gaze, sem colocar nada, sem colocar nenhuma pomada. Quando seca aquilo agarra. Imagine o que fizeram com Jesus. A frente e as costas, todas elas arranhadas, somente os nervos aparecendo. Cumpriram Jesus. Mas quando ele está indo para o Gólgota, quando ele está indo para o caminho, para ser crucificado, eles tinham aquela vestimenta de Jesus. Imagine a dor que Jesus sentiu quando tiraram aquela túnica dele, aquele manto que estava sobre ele, que estava grudado, que estava colado, porque o sangue secou. É isso que você quer na sua vida? Ser crucificado com Cristo? É isso que vão fazer com você. Você vai ser caluniado, você vai ser chicoteado, as pessoas vão zombar de você, e você precisa ter pressão, você vai sofrer pressão psicológica, e você precisa estar preparado para sofrer tudo isso e calado. Esbofetearam Jesus quando estava na frente de Pilatos, e disseram para ele: tu dizes tu ser Cristo, o Filho de Deus. Jesus não abriu a sua boca. Por isso que Isaías fala: ele foi levado como ovelha, como ao matadouro, e não abriu a sua boca. Jesus sofreu tudo calado. E porque nós retrucamos, porque queremos tirar satisfações, porque queremos brigar, nós não somos melhor do que ninguém. Se queremos estar crucificados com Cristo, precisamos viver o que ele viveu. Cristo vai para o Getsemane. Os soldados vão até o horto onde ele estava. E quando Jesus chega lá, quando os soldados chegam lá, Judas dá uma dica para eles: a quem eu beijar, esse é Jesus de Nazaré. E quando Judas chega lá, Judas beija Jesus. Eu não sei qual é o evangelho, me falha a memória, que quando Jesus responde, ele fala assim: um beijo traíste o mestre. Jesus estava dizendo para ele assim: Judas, você me traiu, mas eu te perdoo. Eu perdoo você. Tem pessoas que preferem o inferno do que perdoar. Para isso, Jesus deixou a oração modelo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se Ele, que é Deus, nos perdoa, quem somos nós? Que somos filhos, nem criatura somos. Criatura é todo aquele que não conhece a Cristo. Mas como nós conhecemos e nós o servimos, nós não somos mais servos, nós somos filhos. Nós somos co-herdeiros com Cristo, nosso irmão mais velho. Então, se Ele nos perdoa, quem somos nós de não nos perdoarmos? O próprio Jesus foi traído e perdoou.
O próprio Jesus, ele morreu na cruz por você, por mim, por nós que não merecemos a salvação, mas ele nos escolheu para sermos salvos. E na verdade, a escolha foi com Israel, o povo eleito, o povo escolhido dele. Só que nós passamos a ser o Israel espiritual quando eles rejeitaram. Em meio a todas as nações, o Senhor nos escolheu. E por isso nós somos feitura dele, como o Efésios fala. Nós somos feitura dele. Somos poema. E poema, ele tem rima. Poema, ele tem ritmo. Então quando nós entrarmos ou sairmos em nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estivermos, precisamos adorar ele, porque só ele, né, pode mudar o quadro da nossa vida. E ainda acima de tudo isso, a adoração que nós damos a ele vem dele. Vem dele. Eu vou me adora, me adora. Eu vou te dar graça para você me adorar. Então me adora, me adora, me adora. E não ser crucificado com Cristo é sofrer o que ele sofreu, é viver o que ele viveu. Aí Paulo, depois de falar, já estou crucificado com Cristo, se você ver na sua Bíblia, você vai ver que tem um ponto e vírgula. Paulo, já estou crucificado com Cristo. Não, está aqui. Aí Paulo vai lá, conjecturando. Já estou crucificado com Cristo. Mas não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Vou relatar isso. Já estou crucificado com Cristo, quando vivo. Mas não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Há quem diga, assim, eu tenho meu livre-arbítrio. Tem não. Tinha antes de servir a Cristo. Se nós falamos como Paulo, se já estamos crucificados, quem? E não vivo mais eu, as minhas vontades, o meu querer. Não vou para a igreja hoje não, vou para tal lugar. Eu não estou vivendo o que Cristo viveu. Eu quero. Bom, se Cristo vive em mim, eu preciso deixar Cristo realmente viver em mim. E se Cristo vive em mim, eu vou buscar as coisas do céu. O que é as coisas do céu? Batismo com o Espírito Santo e fruto do Espírito. E ide, ganhar almas. A missão da igreja é essa. A missão da igreja não é viver uma vida de conforto. Uma vida de... Não, a vida da igreja é uma vida de peregrinação à terra. Aonde você, não que você não vai reclinar a sua cabeça na sua casa, entenda bem o que eu estou falando. Não que você não vai ter uma vida social. Ontem eu fui para o shopping, trabalhamos aqui, e depois eu fui para casa. E eu falei, gente, está dando agonia ficar dentro de casa, cozinha toda quebrada. Se eu não aprontar com essa semana, vai dar ruim em casa. E aí, cozinha quebrada, eu falei, cansado. Aí eu falei assim, já sei. Eu vou levar a família para o shopping. Eu vou levar a família para o shopping. A gente só vai para o shopping para olhar, para comer de em casa. Irmão, usar de estratégia. Aí, fomos para o shopping. Passeamos lá. Pagamos Uber daqui para lá, até que foi flexível. Olha, fomos ver o Uber para voltar, R$80. Eu falei, vamos pegar a van. Vamos pegar a van. Aí na van eu paguei 20, que eu paguei a passagem pro pessoal. Para 80, economizei 60. Não, vamos de cadela. Mas aí, vida social. Mas hoje de manhã eu estava aqui. Agora à noite eu estou aqui. Então, não que você não tenha vida social. Pastor, é pecado ir para a praia? Não, é pecado é botar fio dental. E fazer os homens pecarem. Botar os airbag para fora. Aí é pecado. Aí vai os homens com aquele cinquinho apertadinho, né? Não, isso é pecado. Fazemos as pessoas pecarem. Mas não é pecado a praia. Praia foi criação de Deus. Só que eu não vou para a praia desde domingo, porque desde domingo eu preciso estar na casa do Senhor. Eu vou para a praia no dia que não tem culto. Então tudo isso a gente precisa entender. Se Cristo vive em mim e não vivo mais eu, a minha vida não pertence a mim, pertence a Ele, então eu tenho que viver como Cristo viveu. Só que as etapas são diferentes. Eu concordo com
pessoal não tinha? Claro que não. Tinha um lago, Genazaré, mas, irmão, as épocas são diferentes. Hoje estamos no século XXI, a tecnologia aumentou, a ciência aumentou, sim, claro que aumentou, mas você não tira um tempo para o Senhor. Você pode se perguntar a si mesmo: hoje você pegou na Bíblia? Hoje você orou? Hoje você jejuou? Aí falamos: eu estou crucificado com Cristo, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas se Cristo vive em você, você se alimentou da sua palavra. Aí eu quero fazer uma conjectura para nós. Hoje tomei café. Hoje almocei, comi a lasanha da pastora. Comi a lasanha, comi uns 3 pedaços. Ela estava dormindo, eu comi mais um. Comi 2 com ela, e quando ela foi dormir, eu comi mais um. Então, irmãos, se foi erro, eu perdi aquela canção. Isso. Não, mas não é isso que eu ia falar, não. Eu ia falar outra coisa. Mas deixa eu voltar aqui. Deixa pra lá. Então, quando nós falamos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, isso é muito sério. Muito sério. Porque, sabe por quê, irmãos? Eu já falei com algumas pessoas aqui, e eu quero fazer você lembrar, e você que não ouviu, você vai ouvir agora. Somos provados naquilo que verbalizamos. Somos provados daquilo que nós falamos. Então, falar para os outros é mole. Agora, quando é conosco, aí o negócio pega. Como eu falei de manhã, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias estavam indo para a fornalha. Mas livrar da fornalha é mole. Livrar na fornalha é que eu quero ver. Da, você não chega lá. Na, você está dentro. Então somos provados pelo que nós falamos. Já estou crucificado com Cristo. Não sou eu, mas que vivo. Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu tenho uma missão na terra. Qual é a missão? Pregar a palavra, ganhar almas. Estamos findando um ano. Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas almas você trouxe para a casa do Senhor este ano? Quantas almas? Porque nós nos preocupamos conosco mesmo. Mas não é isso que o Senhor quer. Se eu vivo nele, se ele vive em mim, não é isso que ele quer. Porque ele deu uma ordem para os seus discípulos. E discípulo segue o seu mestre. Você está entendendo o que eu estou falando? Discípulo! Vou te dar um exemplo prático. Tem umas igrejas aí, não vou falar nome, está gravando, e eu não posso falar por conta de ética. Tem umas igrejas aí que o pastor, o presidente, ele fala, tem uma mãozinha assim, ó, né? Aí os outros pastores de outras igrejas, da mesma igreja, é a mesma coisa. É o mesmo sotaque, a mesma fala. É discípulo do mestre. Discípulo, então o mestre, o discípulo, ele imita o seu mestre. Então, se Jesus, por onde ele passava, ele pregava, ressuscitava mortos, ele curava enfermos, dava vista ao céu. Se somos discípulos, como diz lá em Marcos 16, 15, ide por todo mundo, estava falando para os discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E pegarão serpentes e não vai fazer mal algum. Se somos discípulos, estamos enquadrados na palavra em Marcos 16, 15. E essa palavra, ela precisa estar dentro de nós. E Paulo fala assim: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas eu não, Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou por mim. A vida que você leva agora na carne, você vive pela fé. Vive pela fé. Martinho Lutero desvinculou a nossa fé da fé judaica no século, não vou falar para não errar, no século passado, desvinculou a nossa fé da fé judaica, porque um dia ele pegou a Bíblia e começou a ler o livro, ou melhor, a epístola de Paulo aos Romanos. E quando chega no versículo em que ele vê escrito que o justo viveria pela fé, ali ele toma uma atitude de desvincular a nossa fé da fé judaica, escreve as 95 teses e crava ela lá em Wittenberg para a igreja do Senhor reviver. Então, quando eu vejo que o justo viverá pela fé, eu lembro de Paulo, que Paulo fala assim: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé, porque as coisas aparentes, elas são temporais, e as que não são aparentes, elas são eternas. Nós não lutamos e não corremos uma carreira para uma coroa terrena. Nós lutamos e corremos para uma coroa celestial. Na terra você pode fazer tudo e as pessoas não darem crédito, não darem valor que você fez. Mas quando você faz para o céu, você faz para o céu. Nem que você cante e termine de cantar e o Senhor leve você, como aconteceu com o nosso irmão essa semana, uma morte linda, morreu louvando ao Senhor. Então não se preocupe, se Cristo vive em você, você está crucificado com Cristo, a morte para você é vitória lá no céu, porque acaba o teu sofrimento aqui na terra. Por isso que o apóstolo João diz lá em Apocalipse capítulo 21, que lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza, porque lá em cima só haverá alegria. A tristeza é aqui na terra, decepção é aqui na terra, lá em cima não. Por isso que Paulo estava dizendo para a igreja da galáxia, estava ensinando os irmãos, estava ensinando a eles a viverem. Ou seja, eu estou dando exemplo de mim, dizendo, em outras palavras, eu estou crucificado. Se eu estou crucificado, o que você passar, Cristo já passou por tudo isso. Cristo foi levado ao deserto para ser tentado. Cristo foi ao Gólgota. Cristo foi esbofeteado. Cristo foi cuspido. Cristo estava no madeiro. Veio o soldado com a lança, furou Jesus. Uma coisa que eu aprendi aqui nessa passagem, quando o soldado ele fura Jesus, sai sangue e sai água. Dá uma rajada de glória aí. Pastor, por que sai sangue e sai água? Pergunta aí, pastor, por que sai sangue e água? Vou falar. Vou falar. Jesus nos deixou um exemplo de vida quando o soldado fura Jesus, fere Jesus, sai sangue, sai água. Enquanto Jesus estava na cruz, a igreja não tinha nascido, igreja primitiva. A igreja não era a igreja, eram os discípulos que seguiam Jesus. Jesus era o centro das atenções. Ainda não havia igreja. Os discípulos seguiam Jesus, onde Jesus estava. Então, quando o soldado fere Jesus, para encerrar, sai sangue e
e sai água. Quando a gente vai pesquisar para saber sobre isso, a teologia ensina que você, mulher, você sabe disso. Quando você está grávida, para dar luz a um filho, sai o quê? A bolsa estoura, sai água. E depois, sai sangue. E quem nasce? O bebê. O que Jesus está querendo dizer? A minha igreja está nascendo hoje. Sai sangue e sai água. É a minha igreja que está nascendo para pregar a minha palavra. E quem é a igreja? Você, sou eu. Estamos reunidos aqui hoje. Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. O universo chora, o sol se abre, ali está o Salvador, seu corpo largo, sangue derramou, o peso controlada por Ele, pelo Espírito de Deus. Eu convido a você a sair do seu